Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer farinha de moinho, então vamos lá! Bom gente, eu até fiquei pensando se não tem outro nome, né, para essa farinha, porque assim, eu sempre conheci como farinha de moinho, que minha mãe sempre torrou, minha mãe nunca deixou faltar essa farinha em casa. A gente sempre gostou de servir com carne de porco, né, carne de lata, na verdade, assim, sempre acompanhou quase todos os pratos da minha casa. Mas eu gosto muito com carne de lata, com costelinha de porco, com ovo frito, eu gosto com leite também. E assim, pra mim o melhor tutu é com essa farinha. Com relação à farinha, tem algumas observações que são importantes. Por exemplo, todo prato que a gente faz, todos os pratos que eu já fiz aqui no canal, sempre falo com vocês. Eu particularmente gosto muito de usar a gordura de porco, né, a banha de porco. Mas na maioria das receitas pode-se usar qualquer tipo de óleo que você goste. No caso específico da farinha, não dá. Eu já fiz com óleo, o sabor fica horrível, não dá. Então tem que ser realmente a banha de porco. Geralmente o que eu faço? Eu deixo uma gordura, né, mais clarinha, que eu gosto de fazer o arroz, por exemplo. Eu gosto de separar uma banha mais clarinha para fazer o arroz, para fazer pipoca, porque minhas meninas amam pipoca e elas gostam de usar, fazer com gordura também. E para essa farinha também eu gosto de deixar, né? Mas assim, então tem que ser gordura de porco, faz toda a diferença, tá? Outra coisa que eu vou falar, eu sempre procuro usar um fubá que seja mais próximo daquele fubá que a gente tinha, né? Que a gente tinha no moinho lá da roça. O ideal é você experimentar um e ver se realmente funciona, porque eu já usei um que a farinha escureceu, não funcionou. Então, imagino eu que tinha algum tipo de conservante naquele fubá, alguma coisa assim, que ele escureceu, ficou com uma cor horrível, não deu certo. Então hoje o que eu faço? Tem um fubá específico que eu me habituei a usá-lo, que ele pra mim tem uma qualidade boa. Eu não vou fazer propaganda aqui de marca, mas assim, eu uso sempre esse tipo de fubá, tá? Então é bom você experimentar um, né, e se adaptar a ele para poder torrar essa farinha. Já usei outras marcas também que funcionou e ficou bom, tá? Já usei outras marcas que também deu certo, que ficou bom. Hoje eu procuro usar mais um que eu estou habituada a usar recentemente, que eu sempre encontro aqui. Então essas duas observações que eu gostaria de fazer para vocês, com relação à gordura e com relação ao fubá, tá? Que já aconteceu de uma marca específica, né? Não dá certo. Para quem tem assim na cidade, talvez a opção, né, de comprar um fubá que vem direto de um moinho, né, que é o mais natural possível, eu indico a usar esse tipo de fubá, né? Mas assim, dá para fazer com qualquer fubá do mercado, qualquer não, dá para fazer com o fubá que você compra aí no mercado normal, que é o que eu uso aqui hoje. Só tem, né, ter esse cuidado com algumas marcas, tá bom? Lembrando, gente, que o fubá, assim, a gente tem que ser molhado com antecedência, né? Tem que azedar, tem que ter o processo de azedar. O vento tá ajudando muito aqui. Mas então, assim, eu molhei ontem à noite, aí quando eu estava molhando, eu gravei para mostrar para vocês como foi, né, como é. E hoje eu vou só fazer, hoje eu vou só torrar, né, a farinha. Primeiramente, pessoal, eu vou colocar aqui uma xícara de leite. Eu coloquei uma xícara de leite, gente, para 2 quilos de fubá, tá? Então, se você colocar 1 quilo só, pode colocar só meia xícara de leite. E agora eu vou colocando água até eu perceber que tá na umidade suficiente. Eu vou começar colocando 4 xícaras, tá? Então, eu coloquei a primeira. Aí, gente, vou misturar com a colher primeiramente, mas depois eu gosto de colocar a mão, com a mão a gente sente a umidade melhor, né? Hoje eu tô fazendo essa medida aqui mais para mostrar para vocês que na maioria das vezes que eu molhei sem tá medindo, né? Geralmente a gente percebe assim pela umidade mesmo, né? Por cima assim parece que tá muito molhado, mas quando a gente puxa a parte de baixo, a gente vê que não tá tão úmido assim. Se molhar um pouco mais, gente, não tem problema. Porém, na hora de torrar dá mais trabalho. Então, assim, até é bom ter uma medida de água assim, né? Porque já aconteceu comigo.
de fazer muito molhado e depois fica mais difícil. Para quem já fez fubá suado aí, né, a gente molha menos do que o fubá suado. É bom misturar bastante assim, gente, pra gente ver, tá? Porque, como eu falei, a gente começa, quando eu coloquei as 4 xícaras, parecia que tava muito molhado, né? Mas quando a gente vai assim buscando lá no fundo, misturando todas as partes do fubá, você vê que não tá tão molhado assim, com as partes tá bem secas ainda. Eu vou colocar mais meia xícara, gente. Então deu um total de 4,5 xícaras de água, mais 1 xícara de leite. Até que assim, com 4 xícaras, eu achei que estava com umidade até boa, mas eu preferi colocar mais um pouquinho. Aí agora eu vou cobrir, colocar a tampa aqui dessa vasilha e vou deixar até amanhã. Pelo menos 12 horas, gente, quando tiver calor, tá? Quando tá no inverno, pode deixar até mais tempo. Eu já acostumei, então assim, eu sinto pelo cheiro. Tá bem molhadinho. Quando a gente aperta, ó, dá até pra fazer um bolinho. Tá bem misturadinho. Agora eu vou cobrir. Olha, gente, coloquei a panela a aquecer. Aí a primeira coisa a fazer aqui é colocar a gordura, né, na panela. Tô esperando secar a água, né? Logo em seguida eu vou colocar a gordura. Gente, essa concha é uma concha rasa, né? Então eu vou colocar aqui 2 conchinhas dessa, olha. Depois eu vou mostrar uma outra concha que eu tenho ali de leite, que é bem mais funda que essa, pra vocês terem uma noção. Aí, como eu estou fazendo com 2 kg de farinha, 2 kg de fubá, né? Então eu vou usar inicialmente 2 conchas de gordura, tá? Derretida, gente. Aí logo depois, se precisar, eu coloco mais. Geralmente, quando começa a secar, é bom a gente colocar mais um pouquinho. Uma coisa importante lembrar também, que o fogo não pode ser muito alto, tá, gente? Eu já acostumei, eu avalio às vezes pelo cheiro, tá? Mas assim, no mínimo 12 horas em dias quentes. Em dias mais frios pode deixar mais tempo. Hoje eu deixei por volta de umas 15 horas que eu molhei o fubá, tá? Eu molhei à noite ontem, né? E aí, como não tive tempo até agora que vai dar pra eu torrar. Aí, gente, eu não vou colocar tudo de uma vez. Vou colocar aos poucos aqui. Pode até colocar de uma vez, tá? Só que eu não gosto porque assim, costuma agarrar um pouquinho, sabe? Aí eu prefiro assim deixar secar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou colocando mais. Porque não corre risco de ficar agarrando, né? Às vezes, se aconteceu de agarrar comigo, eu tenho que trocar de panela. Principalmente assim, o dia que a gente molha mais. Tá bem soltinho, né? Porque tá engordurado, eu vou colocar mais. Peguei uma concha aqui e vou mostrar pra vocês de uma vez, ó, a diferença da concha que eu usei. Olha só. Cadê? Colocando as duas pertinho, né? Ó. Essa aqui que eu geralmente uso pra leite bem mais funda, né? A outra bem rasinha mesmo, dá pra ver, né? O processo que eu faço de colocando aos poucos, às vezes até atrasa um pouquinho. Mas eu prefiro do que me aborrecer com a farinha agarrando o tempo todo. E às vezes exige colocar até mais gordura, né? Às vezes minha mãe torrava, gente, numa fornalha grande, né? E aí usava aquele forno, acho que é de ferro, né? E tinha um rodinho que ela mexia, que aí torrava uma quantidade maior de uma vez. Porque não rende muito não, tá? Meu pai, quando tava torrando assim, às vezes ele jogava pedaços de bacon no meio da farinha para torrar. Acho que ele gostava do sabor, né? Do bacon defumado. E
Ele sempre gostou muito também de bacon mesmo, né? E na farinha ajudava até a dar sabor na farinha também. Vou colocando mais. Ó, tá bem tranquilo, não tá agarrando, tá? Então assim, eu misturei só um pouquinho, como eu vi que tá tranquilo, não tá agarrando, eu acrescentei mais fubá, tá? Tô fazendo assim aos poucos. Gente, essas bolinhas é bom também desmanchando. Tá dando pra ver, deixa eu dar uma olhada, tá? Por quê? Porque de qualquer forma, forma muitas bolinhas, né? Minha mãe chamava de piruá, que depois a gente tem que peneirar essa farinha. Mas assim, o que puder ir desmanchando no comecinho agora, que tá começando a torrar, vocês vão desmanchando. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe às vezes peneirava o fubá, gente, antes de torrar. Só que aí ela foi observando e que não fazia diferença, porque de qualquer forma dá as bolinhas, sabe? Depois que torra não tem jeito, tem que peneirar mesmo e separar. Então mesmo quando, e nesse processo aqui de torra, ela acaba formando bolinhas de novo. Em dias frios, gente, pode deixar um tempo maior, tá? Quem nunca fez, né? No verão pode deixar esse tempo que eu falei, de 12 até 15 horas. Hoje ficou 15 horas, o cheiro tá bom. Eu avalio pelo cheiro, né? Mas assim, quem não tá acostumado, né? Que nunca fez, no verão pode deixar nesse período aí de 12 a 15 horas tranquilamente. Eu acho 12 horas às vezes até pouco, eu prefiro deixar um pouquinho mais. Mas no inverno pode deixar ainda mais. Pode deixar de 15 horas pra lá. E outra coisa que eu percebi que faz diferença também, o pote que eu mostrei pra vocês viram que ele é bem vedado, né? A tampa veda bem. Se for uma vasilha mais aberta, também dá diferença, tá? Porque ele mais vedado, eu acho que ele azeda mais rápido. No inverno, gente, às vezes minha mãe levantava, às vezes molhava assim, às vezes 7 horas da noite, pensando no outro dia de manhã, 7 horas torrar, né? Deixar essa média aí de 12 horas. Mas aí quando ela levantava, às vezes, o fubá ainda não tava com aquele cheirinho começando a azedar, né, pra torra, pra poder torrar. Aí ela colocava ele às vezes no canto do fogão a lenha, né, depois de colocar o fogo, porque ali o vapor, o calor do fogão ajudava nesse processo, né. Ó, tá tranquilo, não tá agarrando. Então, mais uma vez eu posso colocar. Bom, gente, agora então é só misturar sem parar, tá? Porque se não misturar, né, ela vai torrar desigual, corre risco de dourar alguma parte aqui antes da hora, porque ela ainda não secou a água. O primeiro processo agora, ela vai secar toda essa água, né? Aí fica mais leve, fica mais fácil pra gente misturar. E depois que secar toda a água, ela começa o processo de pegar a cor, né? De ficar douradinho. Então, primeiramente é secar a água. Então não tem mais nenhum segredo além disso que eu já falei no comecinho, né, do vídeo. E agora, sim, é o tempo, porque ela não é algo que faz rápido. Provavelmente eu vou levar aqui umas 2 horas até ela realmente ficar pronta, tá? Olha só, pessoal, escuta só o barulhinho, né? Porque já secou boa parte da água e agora já está mais leve, né, para misturar. Ó, ó o barulhinho, gente. Agora já está realmente começando a torrar, né? Ela já mudou um pouquinho a cor. Bem no comecinho ainda, né? Mas já começou um pouquinho a mudar a cor. Agora já está dourando, então. Já está começando também o cheirinho de farinha.
vou colocar aqui, gente, mais meia concha de gordura, tá? Esse finalzinho aqui, gente, vai ter que ficar o fogo mais brando ainda, tá? Senão a gente passa aperto, porque ela começa a dourar muito rápido. Essa gordura que eu coloquei no final também ajuda na questão de chegar a cor mais rápido, tá, gente? Aí, gente, prontinha, tá? Agora eu vou desligar. Vou esperar esfriar para peneirar e tirar, né, aquelas bolinhas. Como eu já falei, minha mãe chamava de piruá. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Eu amo, né, o cheiro dessa farinha. Aí já experimentei também para ver o sabor. E porque se passar do ponto, aí dá um gostinho de queimado que perde o sabor, né? O bom sabor. Então vou desligar o fogo. Misturar, né? Porque senão ela continua torrando ainda. Eu vou misturar um pouquinho até ela esfriar. E assim que ela esfriar bem, eu vou peneirar. E aí é só usar da maneira que achar melhor, né? Ou em qualquer refeição, ou né, com simples arroz com feijão, que é gostoso. Ela com feijão é uma delícia. Ou que seja com a carninha, com o ovo, do jeito que você preferir. Com a couve também rasgada, eu amo. Verduras de folha em geral, né? Couve, serralho, eu acho gostoso essa farinha. Olha, pessoal, hoje ficou por volta de 1h40 no fogo, tá? Mas como eu falei, assim, depende do fogo, tá? Eu consigo, principalmente no final, tem que ser o fogo bem brando. Eu geralmente passo no fogo brando o tempo todo, tá? Eu acho que fica melhor assim, no final, principalmente. Se descuidar, ela queima muito rápido, tá? Gente, agora eu vou passar na peneira. Não precisa ser peneira muito fina não, tá? Só mesmo para tirar aquelas bolinhas que formam. Só peneirar mesmo. Olha só, pessoal, tá aqui, né? Ah, uma coisa que eu gosto também, gente, quando eu frito banana, eu coloco por cima da farinha, acho bem gostoso também. Coloco assim no prato, né, ou na travessa onde vai servir. A mãe fazia assim. Eu acho gostoso também. Gente, acho que a câmera não tá mostrando a cor fiel, não. Porque geralmente ela fica mais douradinha, né? Ela tá mais amarelada aí pela câmera que eu tô olhando aqui agora. Aí depois vocês podem saborear com a carninha de porco frita, que eu amo, com a carne de lata, né? Ou com outro tipo de carne também. Eu em vários pratos. Aqui em casa, assim, minha família toda, meus irmãos chegam aqui em casa e às vezes procuram se tem dessa farinha, porque eles gostam, assim, com diversos pratos. Tutu aqui, minha família toda gosta de tutu com essa farinha, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa farinha. Aí em breve eu vou mostrar pra vocês como eu faço o tutu com essa farinha, tá? Espero que vocês curtam. Se fizerem, marca a gente também no Instagram, na nossa página Amor Amor. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.